O relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta que os dados fiscais do primeiro semestre de 2025 mostram avanços em indicadores estruturais. Além disso, os números demonstram uma tendência de melhora das contas públicas. No entanto, o cenário para 2026 preocupa e ainda exige cautela relacionado aos riscos ligados à execução orçamentária e à arrecadação. O relatório aponta que o governo federal registrou déficit primário, ou seja, mais despesas do que receitas, no âmbito de 8,7 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, montante abaixo dos 67,4 bilhões registrados no mesmo período de 2024. No acumulado de 12 meses, houve superávit, que significa que houve mais receitas do que despesas, na ordem de 15,7 bilhões de reais, com a reversão do déficit em 253,9 bilhões de reais dos 12 meses anteriores. A IFE alerta que esse desempenho favorável está ligado a fatores temporários, como a aprovação tardia do orçamento de 2025, sancionado em abril. O fator influenciou a repressão à execução de despesas discricionárias, incluindo as emendas parlamentares. Segundo informações da Agência Senado, a expectativa é de que o resultado fiscal piore com o avanço dessas despesas no segundo semestre deste ano, aliado à sua inclusão em restos a pagar para 2026. A arrecadação primária líquida teve alta real de 3,1% no semestre. Ainda assim, a IFE ressalta a incerteza em relação às medidas do governo que visam aumentar a arrecadação, como a elevação do imposto sobre operações financeiras, IOF, e a tributação de fundos de investimentos via MP 1303 de 2025. A efetivação dessas medidas depende da articulação com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O relatório aponta ainda que a economia brasileira continua a operar acima do nível potencial, o que ainda gera pressões sobre a inflação. O resultado primário estrutural passou de menos 1,5% do PIB no quarto trimestre de 2024 para menos 0,5% no segundo trimestre de 2025. O resultado indica um recuo do impacto fiscal sobre a economia e reforça o efeito combinado de juros altos, menor estímulo do governo e desaceleração global, conforme a Agência Senado. Com informações da Agência Senado, Bianca Mingotti. O novo PAC Seleções 2025 selecionou 11.900 propostas que contemplam 5.290 cidades para receber novos equipamentos de saúde, os quais serão disponibilizados e empregados em todas as regiões do país. O investimento totaliza 6 bilhões de reais para construir mais unidades básicas de saúde, UBSs, centros de atenção psicossocial, CAPES, policlínicas e expandir frota do SAMU em todas as regiões do país. Segundo o governo, as seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa. As cidades selecionadas alcançaram 95% dos municípios brasileiros. Ao todo, os municípios contarão com 800 novas UBSs, 7.000 salas de teleconsulta em UBSs, 10.000 UBSs equipadas e 400 unidades odontológicas móveis. Com os recursos da segunda edição do PAC Seleções 2025, a capacidade de atendimento na rede pública de saúde será ampliada. Serão construídas mais de 46 policlínicas em 45 municípios, beneficiando cerca de 18 milhões de pessoas que dependem do SUS. Além disso, o país contará com 130 centros de atenção psicossocial, CAPES, em que 22 milhões de pessoas em 130 municípios poderão tratar da saúde mental. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU também será reforçado com a aquisição de mais de 1.500
600 ambulâncias, sendo 635 para expandir a frota de 408 municípios, fortalecendo o atendimento pré-hospitalar e de urgência. As outras 898 devem renovar a frota em 475 cidades. A lista com os municípios contemplados em cada modalidade pode ser acessada em brasil61.com. Reportagem Bianca Mingotti. O pagamento do programa Bolsa Família foi unificado em 516 municípios brasileiros, que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal. Os recursos foram repassados no primeiro dia de pagamento de julho e já podem ser movimentados desde o dia 18, sem a necessidade de seguir o escalonamento conforme o número de identificação social. A ação é válida por 2 meses e beneficia mais de 703 mil famílias. Os beneficiários estão distribuídos em 6 estados brasileiros, que sofreram impactos em razão de estiagem ou enchentes. Dentre esses, a ação contempla todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, 1 de São Paulo, 3 do Paraná, 6 de Roraima, 3 do Amazonas e 6 de Alagoas. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome visa amenizar as dificuldades enfrentadas pela população em decorrência de desastres climáticos. Em julho, o repasse do MDS é superior a 470 milhões e 460 mil reais para famílias contempladas pelo Bolsa Família. Reportagem Maria Clara Abreu. Atenção Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. A economia azul contribui diretamente com 2,9% do Produto Interno Bruto brasileiro, gerando 1 milhão de empregos diretos e 4,7 milhões de empregos indiretos. Isso representa 1,07% da força de trabalho nacional empregada. Os dados fazem parte do estudo Tons de Azul, a estrutura regional da economia oceânica no Brasil, realizado pelos professores da Universidade de São Paulo, USP, Eduardo Haddad e Inácio Araújo. O termo economia azul ou economia oceânica refere-se ao uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, a melhoria dos meios de subsistência e a sustentabilidade ambiental. O estudo trata da interdependência econômica entre as regiões costeiras e o interior do país, por meio de vínculos interregionais. Segundo os autores, mesmo os municípios que não estão localizados na costa brasileira se beneficiam dos recursos gerados por esse setor. Dos 5.570 municípios brasileiros, 2.980 são banhados pelo Oceano Atlântico e fazem parte diretamente da economia azul, com destaque para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, responsáveis pela maior parte dos recursos gerados por serem produtores de petróleo. No geral, a extração de petróleo e gás foi responsável por 97% dos valores atribuídos à economia azul. Além da extração e da mineração, entre os setores que compõem essa economia estão a pesca, a aquicultura, o turismo, a energia renovável e o transporte marítimo. No Nordeste, a maior contribuição para a economia azul vem do setor de hotelaria, que respondeu em 2019 por 2,9% do PIB da região. Os estados que mais se destacaram foram Ceará, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Com exceção do Maranhão, os estados do Nordeste brasileiro, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia se destacam em atividades turísticas costeiras. O Maranhão, assim como Santa Catarina, sobressai na produção de pescado. Além de produtores de petróleo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná apresentam especialização no transporte marítimo. O professor Inácio Araújo destaca a importância da economia azul. Acho que uma mensagem importante é: a economia azul gera 1 milhão de empregos diretos
Quando a gente considera os empregos indiretos, são 4,7 milhões de empregos. Em relação ao PIB, também é um número expressivo. Em termos diretos, 2,9% do PIB do Brasil está relacionado à economia azul. Então, são números expressivos. E quando a gente pensa em termos de formulação de políticas, embora a gente já tenha algumas políticas nacionais voltadas para a política marítima nacional, a política nacional dos recursos do mar, mas a gente tem que pensar que a política pública deve ser formulada levando em consideração a especialização regional. Os autores do estudo estimam que os estados sem litoral também se beneficiam indiretamente das atividades da economia azul, gerando 435.741 empregos. De Brasília, Ana Catarina Lima. O segundo semestre legislativo começa com um clima de tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E uma pauta prioritária, a reforma administrativa. Deputados e senadores voltam do recesso no início de agosto com o desafio de discutir mudanças no serviço público. O relator da proposta, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, prometeu apresentar 3 anteprojetos: uma PEC, um projeto de lei complementar e um outro de lei ordinária. Segundo ele, a proposta não retira direitos dos atuais servidores, mas busca tornar o Estado mais eficiente, com foco em meritocracia, digitalização, planejamento e concursos unificados. A ideia é também criar uma tabela nacional de remuneração com transição em 10 anos. No primeiro semestre, o Congresso aprovou o novo marco do licenciamento ambiental, além de projetos que incentivam a indústria verde e tecnologias sustentáveis nas cidades. Mas o ambiente político segue turbulento. A decisão do presidente Lula de recorrer ao STF para manter o aumento do IOF foi vista como confronto direto com o Legislativo. O Congresso, por sua vez, pode reagir na volta do recesso com a derrubada de vetos e outras pautas sensíveis, como o aumento no número de deputados, medida que foi rejeitada por 76% da população, segundo o Datafolha. Com pautas espinhosas pela frente, o Congresso terá meses decisivos, tanto para o governo quanto para o cenário político de 2026. Reportagem Lívia Brás. Os aeroportos do país registraram o maior número de passageiros da história no primeiro semestre de 2025. Foram quase 62 milhões de passageiros, divididos entre voos domésticos e internacionais na aviação comercial. O número representa alta de 10% na movimentação nos aeroportos brasileiros em comparação com o mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 56 milhões de viajantes utilizaram a infraestrutura aeroportuária, segundo o levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, baseado no relatório de demanda e oferta da ANAC. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 48 milhões de viajantes em voos nacionais, indicando um crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior. Já o mercado internacional transportou 13 milhões e 800 mil turistas, o que representou um avanço de 15,3% em comparação com os dados apurados em 2020. A aviação tem surtido um efeito relevante na ponta, permitindo que mais brasileiros viajem, usem o transporte aéreo e contribuam com o desenvolvimento do país. Entre os principais aeroportos do país que apresentaram aumento na movimentação de viajantes no primeiro semestre de 2025 em relação a 2024, o Galeão, no Rio de Janeiro, teve o melhor desempenho. O terminal saltou de 6 milhões e meio no primeiro semestre do ano anterior para 8 milhões e 200 mil viajantes em 2025, com avanço de mais de 26%. Já o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, teve 6 milhões e 200 mil passageiros transportados. Maior terminal do país, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, registrou um crescimento de 8% nos 6 primeiros meses do ano, com quase 22 milhões de viajantes. Ainda no ranking dos mais movimentados, o aeroporto de Brasília avançou 7,6% nos primeiros 6 meses deste ano, com movimentação acima de 7 milhões e meio de pessoas, estabelecendo o melhor patamar desde 2019. Reportagem Bianca Mingotti.
Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Brasil deve enfrentar o próximo verão um período de maior incidência de dengue, mais preparado para conter a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Isso será possível graças à ampliação da produção da bactéria Wolbachia, uma das tecnologias mais eficazes no controle da dengue e de outras arboviroses. A bactéria, que impede o desenvolvimento do vírus dentro do mosquito e, consequentemente, a sua transmissão, passará a ser produzida em larga escala na maior biofábrica do mundo, inaugurada no último sábado, dia 18, em Curitiba, no Paraná, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O local é voltado à multiplicação da Wolbachia e de outros organismos vivos utilizados no combate a doenças transmitidas por vetores. O investimento na estrutura foi de 82 milhões de reais. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, a Volbito do Brasil, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná e o World Mosquito Program. Com a nova unidade, a capacidade de produção saltará para 100 milhões de ovos de mosquito por semana. Isso permitirá expandir o alcance da tecnologia de cerca de 5 milhões para até 140 milhões de pessoas em aproximadamente 40 municípios com os maiores índices de dengue nos últimos anos. Com a iniciativa, o Brasil consolida-se como referência mundial no uso da Wolbachia no controle das arboviroses, tecnologia que já vem sendo aplicada em 14 países. Na inauguração da biofábrica, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a iniciativa. E a partir da inauguração definitiva dessa fábrica será possível, neste ano ainda, distribuir essa tecnologia em 18 estados do nosso país. Esse é o esforço do Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, para enfrentarmos a dengue. O presidente da Tecpar, Eduardo Marafon, destacou a importância da tecnologia a serviço da saúde pública. Essa fábrica é o resultado da parceria do governo do estado, Fiocruz e o IBMP. Ela vai produzir até 100 milhões de ovos Aedes aegypti com bactéria Wolbachia por semana. Uma tecnologia inovadora e sustentável que impede a transmissão do vírus da dengue, chikungunya e zika. Nós estamos falando hoje de saúde pública para salvar vidas com ciência e inovação produzidos aqui no Paraná. O Tecpar tem orgulho de fazer parte desse projeto e eu, como presidente, me sinto honrado em poder estar participando. Dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde mostram que, até a 22ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em junho, o Brasil já havia registrado mais de 1.400.000 casos prováveis de dengue. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul concentram os maiores coeficientes de incidência da doença. Entre os estados com maior número de casos estão São Paulo, Goiás, Acre, Paraná e Mato Grosso. Já os registros mais preocupantes de formas graves da doença e de mortes estão principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sendo a maior parte dos óbitos confirmados na região Sudeste. Ao todo, foram contabilizados 1.091 mortes por dengue no período, enquanto outras 813 ainda estão sob investigação. De Brasília, Ana Catarina Lima. O tarifaço anunciado pelo governo dos Estados Unidos pode colocar em risco a sobrevivência de milhares de pequenos e médios empresários brasileiros. A nova medida impõe taxas de até 50% sobre produtos do Brasil. E quem mais pode sofrer com isso são os exportadores de menor porte. Alfredo Cotait, presidente da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, alerta que essas empresas não têm fôlego para suportar esse tipo de pressão. É por isso que o empresariado está visitando o governo federal para que abra uma discussão com o governo americano, para que não seja necessário tomar outras atitudes, porque não é só nós que vamos perder, todo mundo vai perder, tanto os cidadãos americanos como os cidadãos brasileiros. Então, existe interesse sim em sentar e negociar.
Segundo a CACB, hoje o Brasil tem cerca de 2.000 pequenas e médias empresas exportadoras para os Estados Unidos, movimentando cerca de 500 milhões de dólares por ano. O valor é pequeno perto das grandes exportações, mas essas empresas têm cadeias produtivas próprias e são altamente especializadas no mercado americano. O advogado tributarista Luiz Cláudio Kio Vatari explica que retaliar com a mesma moeda, ou seja, aplicar tarifas semelhantes contra os Estados Unidos, pode ser perigoso para o próprio Brasil. Ele defende o caminho diplomático e o uso de mecanismos legais. Esta taxação, ela vai causar, se houver reciprocidade do Brasil, um aumento de custo interno que vai gerar mais inflação. E essa inflação, logicamente, o instrumento de combate é o aumento da taxa de juros. As empresas já estão numa situação muito difícil com a taxa de juros da ordem que se encontra. Se aumentar, então, vai ser um desastre total. A CACB defende que o governo brasileiro negocie com os Estados Unidos e peça o adiamento da medida. Um prazo de 60 dias poderia abrir espaço para acordos mais equilibrados. A entidade também alerta que uma guerra comercial só agravaria os problemas internos do país, como a inflação alta, os juros elevados e o déficit público. Reportagem Lívia Brás. O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira, dia 21, que investiga 2 casos suspeitos de sarampo no município de Campos Lindos, no norte do Tocantins. Os pacientes relataram contato com pessoas vindas da Bolívia, atualmente em surto da doença. Amostras clínicas foram coletadas e enviadas para análise laboratorial na Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil registrou em 2025 5 casos de sarampo, que foram confirmados de forma isolada, sendo 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em São Paulo e 1 no Distrito Federal. Em 2024, o país recebeu o certificado de livre da circulação do sarampo, e apesar dos registros, o Brasil segue com o status. A vacina que previne a doença é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e está disponível em todo o Brasil. O Acre decretou estado de emergência pública devido ao risco iminente de reintrodução do sarampo. Até o momento, foram 15 casos suspeitos, 11 descartados e 4 ainda em análise. A decisão autoriza medidas extraordinárias, como mobilização de equipes, ampliação da vacinação e campanhas de conscientização. O Acre, apesar de ter alcançado boa cobertura da primeira dose da vacina, apresenta um déficit para a segunda dose, com apenas 70,3% do público-alvo vacinado. As ações de vigilância vêm sendo reforçadas especialmente em áreas de fronteiras, onde há maior risco de entrada de casos importados. O governo federal vai realizar um dia D de vacinação no sábado, priorizando cidades fronteiriças. Reportagem Mariana Ramos. Locução Igor Neiva. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.